Nos últimos anos, a Argentina tem enfrentado desafios econômicos e sociais. Inflação alta, aumento da pobreza e uma crise visível na capital, onde a pobreza e miséria vêm aumentando em níveis alarmantes. Bairros periféricos são dominados pelo tráfico de drogas que dominam as ruas, e a violência é parte do cotidiano. Confrontos com a polícia e disputas entre gangues fazem parte da rotina. Inclusive, aqui no canal, já mostramos de perto como vivem os cubanos nesse cenário de pobreza e escassez. Então, depois de assistir esse aqui, não deixe de conferir e se preparar para uma realidade que muita gente nem imagina. Mas e se eu te dissesse que Buenos Aires já foi sinônimo de riqueza e modernidade? Que, há pouco mais de 100 anos, era chamada de Paris da América do Sul, uma cidade que respirava elegância, luxo e inovação? No começo do século XX, a capital argentina atraía imigrantes, artistas e investidores do mundo todo. Palácios exuberantes, avenidas inspiradas em Paris, cafés repletos de intelectuais e um porto que fervilhava de oportunidades. O que fez Buenos Aires chegar a esse patamar? Como era o dia a dia do povo? O que aconteceu para esse brilho se apagar? Hoje, vamos viajar no tempo até a bela época argentina, quando o tango tomava as ruas, os cafés eram o centro da vida social e os bairros pareciam uma extensão da Europa. Se você gosta de história e quer entender como era essa Buenos Aires do auge, fica por aqui porque o que vem a seguir vai te surpreender. Para entender como Buenos Aires ganhou o apelido de Paris da América Latina, precisamos voltar lá pelos anos 1900. Na época, a cidade era um verdadeiro caldeirão de cultura, luxo e contrastes. Mas isso não surgiu do nada. No fim do século XIX, a Argentina enfrentava tempos turbulentos desde a independência, em 1816. Havia políticos que defendiam um governo forte na capital, enquanto líderes regionais queriam mais autonomia para suas províncias. Entre eles, generais e grandes fazendeiros disputavam o dinheiro que passava pelo porto de Buenos Aires, a principal porta de entrada e saída de mercadorias do país. Quem controlasse esse pedaço do bolo controlava a economia nacional. Essa briga se arrastou até 1800, quando Buenos Aires foi federalizada. Na prática, a cidade passou a ser administrada diretamente pelo governo nacional, tornando-se oficialmente a capital. A partir daí, tudo mudou. O motor dessa transformação foi a economia. A Argentina vivia seu auge como potência agrícola. Os pampas produziam grãos e carne bovina em quantidades gigantescas, e a Europa industrializada precisava de comida. O país aproveitou essa demanda e começou a exportar trigo, carne e couro em larga escala, ficando cada vez mais rico. E adivinha por onde essa riqueza passava? Pelo Porto de Buenos Aires. Com esse dinheiro, famílias ricas e o próprio governo decidiram vestir a cidade ao estilo europeu. Grandes avenidas, prédios monumentais e palacetes inspirados na arquitetura de Paris começaram a pipocar. A Avenida de Maio, por exemplo, conectava a Casa Rosada, que é sede do governo, ao recém-construído Congresso Nacional, formando um corredor de edifícios imponentes e cafés elegantes. Iluminação moderna, bondes elétricos e, a partir de 1913, o primeiro metrô da América Latina, completavam o cenário de modernidade. E já vamos falar mais adiante desse luxo todo. Mas a cidade não estava sendo moldada apenas pelos ricos. Enquanto a elite transformava Buenos Aires numa vitrine de luxo e modernidade, outro movimento acontecia. A cidade recebia um fluxo gigantesco de imigrantes. Italianos, espanhóis, franceses, alemães e muitos outros desembarcavam diariamente no porto, todos com o mesmo sonho: fazer a América. Jornais da época estampavam anúncios prometendo oportunidades na Argentina, vendendo a ilusão de um país cheio de trabalho e prosperidade. Mas ao chegarem, a realidade era bem mais dura. O porto fervilhava com carroças, bondes e gente de todas as partes. E no meio do caos, muitos percebiam que a vida não seria tão fácil quanto imaginavam. Com tantas culturas se misturando, os bairros começaram a mudar. Os italianos, por exemplo, marcaram presença forte em La Boca e San Telmo, trazendo suas cores vibrantes, culinária e, sem querer, deixando sua marca no sotaque argentino.
aquele espanhol cantado que se tornou um traço típico de Buenos Aires. La Boca, aliás, ficou famosa por suas casas de madeira pintadas com restos de tinta de navio, formando aquela explosão de cores que ainda hoje vemos no Caminito. Mas apesar do visual único, as condições de vida eram precárias. Os trabalhadores dividiam cortiços apertados, sem saneamento básico e com cozinhas coletivas. O espaço era pequeno, mas isso também fortalecia laços de solidariedade e ajudava a cultura popular a florescer. Foi nesse ambiente que nasceram grandes paixões da cidade. Em La Boca, por exemplo, surgiu o Boca Juniors, fundado em 1905, e não demorou para que o bairro também se tornasse um dos berços do tango. No começo, essa música era marginalizada e tocada em prostíbulos e bares populares, mas aos poucos conquistou o coração da cidade. Enquanto isso, no centro e em bairros como Montserrat, Balvanera e Retiro, o clima era outro. Ali, a burguesia frequentava cafés refinados, tomava chocolate quente, discutia política e, claro, ostentava roupas vindas diretamente de Paris. E se tinha um bairro que respirava sofisticação, era a Recoleta. Caminhar por suas ruas era como passear por uma miniatura de Paris. Mansões suntuosas, jardins bem cuidados e edifícios de arquitetura grandiosa marcavam o cenário. O maior símbolo desse refinamento foi a construção do Teatro Colón, inaugurado oficialmente em 1908. O teatro logo se tornou referência mundial para óperas e concertos, e sua acústica até hoje é considerada uma das melhores do planeta. Era um palco que atraía artistas europeus e mostrava que Buenos Aires queria se posicionar como um grande centro cultural. A influência europeia estava em toda parte. Os arquitetos da cidade eram em sua maioria franceses e italianos. Os móveis e tecidos vinham direto de Paris. Até as confeitarias tentavam reproduzir o charme das patisseries francesas. E se havia um lugar onde todo esse luxo e modernidade se concentravam, esse lugar era a Avenida de Maio. A Avenida de Maio nasceu para impressionar. Inspirada nos boulevards de Paris, suas fachadas imponentes, cúpulas monumentais e prédios elegantes formavam o eixo que ligava a Casa Rosada ao Congresso Nacional. Caminhar por ali, no começo do século XX, era mergulhar no coração da elite portenha. Cafés sofisticados, confeitarias europeias, teatros luxuosos e hotéis 5 estrelas faziam da avenida um ponto de encontro obrigatório. Um dos cafés mais icônicos era o Café Tortoni, fundado no final do século XIX, mas que se tornou um verdadeiro polo cultural nos anos seguintes. Ali, escritores, músicos e políticos passavam horas discutindo ideias ou simplesmente se exibindo para a alta sociedade. Era uma Buenos Aires que queria se mostrar ao mundo. E a modernidade não ficava só no visual. A cidade foi a primeira da América Latina a ter metrô, inaugurado em 1913, conectando a Avenida de Maio a bairros mais distantes. O bonde elétrico também cortava as ruas, facilitando o deslocamento pela cidade. Mas a modernidade não estava restrita ao centro. Bairros como Almagro, Balvanera e Once fervilhavam com uma mistura intensa de culturas. Pequenos comércios, fábricas, oficinas e mercados formavam um mosaico onde costureiras italianas, alfaiates judeus, vendedores de empanadas e trabalhadores de diversas origens dividiam o espaço. Já na Zona Norte, regiões como Retiro e Recoleta mantinham um ar aristocrático, com ruas arborizadas, clubes sociais exclusivos e grandes casarões. O cemitério da Recoleta, por exemplo, virou uma atração à parte, com seus mausoléus luxuosos que mais pareciam verdadeiros palácios para os mortos. Mas, se no centro e nos bairros nobres a influência europeia dominava, em outras partes da cidade a realidade era bem diferente. Na Zona Sul, a realidade era outra. Em bairros como Barracas e Parque Patrícios, o cenário era dominado por fábricas e frigoríficos. Os operários enfrentavam jornadas exaustivas e recebiam salários baixos. Muita gente mal via a cor do dinheiro. No fim do expediente, milhares de trabalhadores cansados lotavam as paradas de bonde, contando histórias sobre o patrão, a luta por melhores condições ou o parente que acabara de desembarcar da Europa e ainda tentava se estabelecer. Com tanta desigualdade, não demorou para que surgissem tensões.
Muitos imigrantes já chegavam da Europa trazendo ideias anarquistas e socialistas que rapidamente se espalharam pelos sindicatos e associações de socorro mútuo. Buenos Aires virou um caldeirão político, onde greves se tornaram cada vez mais frequentes. Mas o governo, controlado pela elite agrária e comercial, não queria conversa e respondia com repressão. Em 1909, a chamada Semana Vermelha terminou em violência, quando manifestantes foram duramente reprimidos pela polícia. Mas nada comparado ao que viria depois. Em 1919, a Semana Trágica transformou a cidade num campo de batalha. A greve dos metalúrgicos virou um levante, e o governo reagiu com brutalidade. O saldo? Centenas de mortos, feridos e uma cicatriz profunda na história argentina. Enquanto uns dançavam em bailes luxuosos, outros enfrentavam a polícia nas ruas, pedindo o básico: salários dignos, melhores condições de trabalho e direitos que hoje parecem óbvios, mas que na época eram tratados como ameaça. Mesmo nesse clima de tensão, havia algo que unia diferentes camadas sociais: a cultura. E poucas coisas representavam melhor essa mistura do que o tango. Acredite se quiser, mas no começo o tango não era bem visto pela sociedade mais conservadora. Ele nasceu nos cortiços e nos prostíbulos de bairros como La Boca, San Telmo e Barracas, misturando ritmos europeus, africanos e nativos. A princípio, era visto como música de gente marginalizada, um estilo meio maldito que só tocava nos guetos e bares frequentados por imigrantes e marinheiros. Mas o tempo mostrou que o tango era muito maior do que isso. Aos poucos, ele foi conquistando espaço nos cafés da cidade e chegou até a classe média. Com seu ritmo melancólico e letras que falavam de amores sofridos, traições e saudades, o tango virou a trilha sonora da Buenos Aires daquela época. E quando Carlos Gardel surgiu na cena musical, a história mudou de vez. Seu carisma e sua voz fizeram o tango explodir não só na Argentina, mas no mundo inteiro. Em poucos anos, o tango já estava sendo dançado nos salões da alta sociedade e atravessava o Atlântico, fazendo sucesso até mesmo em Paris. Foi um fenômeno cultural sem igual. Se antes Buenos Aires tentava imitar a Europa, agora era a Europa que estava se rendendo a um ritmo nascido nas ruas portenhas. O futebol seguiu um caminho parecido. O Boca Juniors, nascido em La Boca, virou o time do povo, enquanto o River Plate, que começou no mesmo bairro, mas depois se mudou para uma região mais nobre, atraiu um público diferente. Não demorou para que o futebol virasse uma paixão avassaladora, e os domingos se transformassem em eventos gigantes, com torcidas fervorosas, rivalidades de bairro e um sentimento de pertencimento que ia além do esporte. E onde esse povo se reunia para debater, se encontrar e viver essa Buenos Aires pulsante? Nos cafés. O Café Tortoni, que falamos anteriormente, era o ponto de encontro dos intelectuais, onde políticos, jornalistas e poetas passavam horas discutindo o futuro do país. Em Almagro, pequenos cafés eram tomados por imigrantes italianos que cantavam músicas da terra natal. Já em San Telmo, os cafés-concerto mais simples reuniam músicos que, entre um gole de vinho e outro, soltavam os primeiros acordes de um tango improvisado. E a cidade devorava informação. Jornais eram vendidos em cada esquina, com edições de manhã, à tarde e até aos domingos. As manchetes falavam de tudo: greves, eleições, anúncios de casas para alugar e, claro, os grandes eventos culturais que faziam Buenos Aires brilhar. Para a elite, o grande símbolo de sofisticação era o Teatro Colón. As obras começaram no final do século XIX, e ele foi inaugurado oficialmente em 1908. Em pouco tempo, se tornou um dos teatros mais importantes do mundo. Bailarinos russos, orquestras europeias e estrelas da ópera cruzavam o oceano para se apresentar ali. E a sociedade portenha adorava ostentar esse status. Para eles, o Colón era a prova de que Buenos Aires estava no mesmo nível das grandes capitais europeias. Mas apesar do crescimento e da riqueza, a cidade era cheia de contrastes. Cada bairro tinha seu próprio jeito, seu sotaque e sua identidade. Palermo começava a crescer, com casas luxuosas e parques amplos como o Parque 3 de Fevereiro. La Boca seguia embalada pela vida portuária e pelos pequenos comércios de pesca. Belgrano,
que antes era uma vila de veraneio, virou um bairro residencial, atraindo famílias de classe média alta que preferiam ficar mais afastadas do centro. Já Barracas, voltado para a indústria, tinha seu dia a dia marcado pelo barulho dos trens carregados de mercadorias. Esse mosaico de culturas e realidades fazia de Buenos Aires uma cidade única. E claro, a política continuava fervendo. Até 1912, a oligarquia controlava as eleições com mãos de ferro, mas a Lei Sáenz-Penha trouxe mudanças importantes. Garantiu o voto secreto e obrigatório para os homens. Foi assim que, em 1916, Hipólito Yrigoyen chegou à presidência, quebrando o domínio da elite tradicional. Isso fortaleceu greves, protestos e a participação dos trabalhadores na política. A desigualdade não desapareceu, mas os operários passaram a ter mais espaço para reivindicar seus direitos. Buenos Aires virou um campo de batalha entre a oligarquia que tentava manter o poder e os sindicatos e partidos que exigiam mudanças. Mesmo em meio a tanta tensão, a Belle Époque portenha florescia. Livros eram lançados, intelectuais discutiam filosofia nos cafés, músicos experimentavam fusões de ritmos e o tango explodia em popularidade. Nos salões de Palermo e Recoleta, a elite dançava valsas e polcas. Nos subúrbios, a milonga e o tango dominavam as noites. Naquele momento, tudo parecia possível. A cidade crescia rápido, as exportações garantiam uma economia próspera, e Buenos Aires se via como a capital da América Latina. O orgulho portenho estava no auge, mas o tempo mostrou que esse otimismo não duraria para sempre. A Primeira Guerra Mundial já havia afetado um pouco as exportações, mas foi nas décadas de 1920 e 1930 que a situação realmente saiu dos trilhos. A economia começou a balançar, a inflação disparou, os conflitos políticos se intensificaram e os golpes militares se tornaram frequentes. A estabilidade dos tempos dourados ficou para trás. Mas nada disso apaga o brilho que Buenos Aires teve em sua Belle Époque. Foram anos de efervescência cultural, crescimento acelerado e uma cidade que parecia combinar o melhor da Europa e da América do Sul em um só lugar. Uma época de luxo, de desigualdade, de revoluções e de sonhos. Uma Buenos Aires que, por um momento, acreditou estar no centro do mundo. E aí, curtiram esse mergulho na Buenos Aires do início do século? Você já conhecia toda essa trajetória de crescimento, luxo e contrastes sociais? Conta pra gente nos comentários o que mais te surpreendeu ou qual bairro você tem mais vontade de conhecer. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com os amigos que amam história e não esquece de se inscrever aqui no Belo Mundo para ficar por dentro de tudo sobre culturas, destinos e curiosidades de um mundo cheio de surpresas. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima aventura.